Olá, começa agora o Girando Letras dessa semana e a gente hoje tem como convidada especial aqui no programa a irmã Irani Rúpulo, que é a reitora do Centro Universitário Franciscano. Também conosco no estúdio a professora Najara Ferrari, que é coordenadora do curso de Letras aqui da instituição. Olá, Olá. Sejam bem-vindas. Hoje então a gente vai conhecer um pouco mais da vida literária da irmã Irani, algumas conversas nesse sentido, né? Porque a literatura e as letras perpassam todos os setores da nossa vida, de certa forma. E também vamos conversar um pouquinho mais sobre o curso de letras, que afinal de contas tem trazido tantos convidados, mas ainda não foi o foco da nossa atenção como um todo aqui no programa, não é? Aí a gente traz o curso para uma apresentação no final, né? Agora com a coordenadora, né? A professora Najara. Eu não lembro de ter entrevistado a senhora aqui no programa. Não. Ainda não, né? Não, ainda não estive aqui. Vamos falar, então, sobre o programa também. Mas eu começo com a nossa convidada de hoje, então, a irmã Irani. Muito boa tarde para nós aqui gravando, né? Mas esse programa pode ser visto por você aí em casa, em outro horário. Mas, irmã, boa tarde e obrigada pela sua presença. Gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre a sua vida literária, não é? Eu já conversei com a senhora em outro momento sobre as suas influências, a sua formação, que é bem humanista. Mas, claro, as pessoas certamente, né, se acompanharam faz bastante tempo. A senhora poderia nos relembrar, então. Bem, saudação a todos os que nos veem e nos ouvem e as professoras que estão aqui comigo nesse momento. Eu gosto muito de falar sobre o curso de letras da FIC e atualmente da Unifra, porque letras foi o curso inicial junto com a pedagogia, desde o ano de 1955, português e línguas germânicas, naturalmente depois a língua inglesa, a língua francesa e atualmente mais o inglês. Mas por que esta referência ao Girando Letras e ao curso de letras? Porque a formação de professores não pode prescindir do conhecimento de letras. Desde o letramento, que vocês dizem hoje, e se falava alfabetização, mas o que é estar alfabetizado? É saber ler, compreender, expressar-se, escrever. É muito mais do que um conhecimento superficial de algo que está escrito, mas a compreensão, a argumentação, essa interação com o texto, com os textos, com a escrita, com as escritas, com as formas de escrita e de expressão. Então, penso que a educação, mesmo sendo eu pedagoga, a minha relação sempre foi muito forte com a leitura e com a escrita, porque só se pode desenvolver o conhecimento teórico, científico, intelectual, das teorias e da própria condução metodológica da educação, se tem uma interface clara com a leitura e a escrita. Pouco essa ponte. Claro, outro dia nós estávamos falando sobre o Chico Letras, né, que é um projeto do curso, então junto a pessoas que estão em tratamento psiquiátrico, não é? E como isso desenvolve, então, faz com que essas pessoas liberem várias camadas, então, do seu eu, da sua intimidade, não? E auxilia no tratamento, né? Interessante esse projeto, né? Sim, o projeto tem feito muito bem, tanto para nós, professores, para o curso como um todo e para os alunos. E mais interessante ainda é ver o que tem despertado. Eles esperam o dia do Chico Letras, o horário do Chico Letras, como algo que renova para eles ou que motiva. E esta semana passada eu estive lá, porque eu também atuo, todos nós professores, se pudermos, a gente atua, né? E tem um dos internos que está escrevendo um livro. Ele disse que quer chegar a 400 páginas. E, na verdade, tinha uma lógica toda especial, mas sabe, um rigor na escrita, um cuidado. E ele estava já com 150 páginas escritas e pediu para que nós, ali, professores e alunos que fazem parte, acompanhar essa escrita. E para ver, assim, ó, o poder da reflexão também para essas... Na retirada dessas várias camadas, né, na abertura dessas camadas que
internalizam muitos sentimentos e que também a escrita ajuda a revelar, não é? A libertar ou a liberar. Mas, então, esse é um dos últimos projetos do curso. A irmã fala de uma trajetória toda, de um curso que é dos mais antigos da instituição. Outros projetos e outros pontos nessa trajetória, a senhora gostaria de destacar para a gente, então? Bem, para lembrar que o curso de letras no Centro Universitário Franciscano e, em geral, os cursos de letras, eles são voltados para a formação de professores. Esse é o objetivo principal quando se faz um curso de licenciatura. Há também licenciaturas que formam bacharéis, mas penso que, para nós, o importante é essa relação do conhecimento da língua e da literatura juntas. E esse conhecimento da língua e literatura na formação docente, que vai dando também, como que permeando o conhecimento com a própria história, a cultura, toda a expressão da vida cultural, social, artística, científica de uma nação, de um povo, enfim, de uma região ou de uma localidade. Então, é diferente estudar letras aqui no Rio Grande do Sul do que no Nordeste, por algumas expressões também, por formas de expressão desta mesma língua, embora todos estudemos aqui no Brasil o mesmo curso de letras, a língua portuguesa, exemplificando as nuances da escrita. E que também a única forma de escrita não é a acadêmica. As crianças se expressam desde o desenho com quadrinho, pequenas histórias, as ilustrações fazem parte, enfim, existe a escrita histórica, literária, a que se volta mais para a questão geográfica, para a poesia, para as crônicas, enfim, as percepções, a reflexão, a filosofia, por que não? Tudo isso. Né? E a literatura e a língua e as letras abrangem esse universo. É um universo, não é uma escrita. E ao longo, então, dessa história do curso, não é? A senhora lembra de outro projeto, assim, do estilo do Chico Letras, ou com uma projeção social, assim, dessa forma? A gente tem cursos aqui na Unifra com uma trajetória muito marcante junto à comunidade, não é? Como enfermagem, agora medicina. A senhora gostaria de destacar algum outro projeto semelhante? Penso que também já foi trabalhado com projetos do curso de literatura para as crianças do primeiro ao quarto ano, de quinto ao oitavo ano, a literatura para o ensino médio, todos, na verdade, o curso de letras tem possibilidades muitas, ou de reforço na escrita, do trabalho da redação, são todas formas complementares, né, de projetos que o curso pode desenvolver e desenvolve. Tem dois projetos assim históricos e que levam a Marta Lia, né, a nossa professora, que é o Sarau Literário, que acontece este ano agora na 10ª edição, e também o concurso literário Prado Vepo, né? Então, tem essas duas em função da literatura. E ainda o projeto de português para estrangeiros, que é um projeto histórico, tem 20 anos, ou mais de 20 anos na instituição. Então, são projetos, o projeto de português para estrangeiros ultrapassa fronteiras, porque ele tem uma parceria com o Uruguai, com Maldonado, as Irmãs Caputinas, em Maldonado, e tinha outro colégio, e o Galileu Galilei, outra escola. Certo. E ao longo, então, desses 20 anos, vocês já conseguiram estabelecer uma ponte sólida, alguns intercâmbios, eventos em conjunto ou algo assim? Sim. Em épocas menos problemáticas economicamente, os alunos vêm, os alunos que participam do projeto e aprendem português no Uruguai, eles vêm, eles ficam 3, 4 dias aqui, visitam a instituição, Santana, participam de atividades da cidade. E nós já tivemos também
em vários momentos, alunos monitores e voluntários que vão até lá. E também tem os alunos têm as professoras que trabalham com a aplicação do teste de suficiência lá no Uruguai. Além do espanhol, então, nós temos também uma tradição no ensino do inglês também, não é verdade? Sim. A questão da língua e da linguagem também, não se preocupando apenas, como disse a irmã, o texto científico, acadêmico, não é o único tipo de texto, não é a preocupação. E veja também, um outro projeto que funciona muito bem é o inglês para estrangeiros, onde os estudantes ou quaisquer pessoas podem participar desse intercâmbio, né, que aqui dentro da instituição ocorre, e o Unifra-Idiomas, que é uma forma também de cultivo da língua inglesa, enfim, de estudos conjuntos, né? E o acesso ali é desde o nível mais básico no Unifra-Idiomas, não é? Até a preparação para testes de proficiência, de suficiência. Então, tem vários níveis de aprendizagem que podem ser oferecidos pelo Unifra-Idiomas. Com todas as habilidades, não é? Com todas as habilidades. Certo. São alguns semestres? Os alunos se envolvem ali? Talvez anos, né? São vários semestres. Começa com o básico e vai, né? Intermediário e assim, e outros específicos para leitura, para fazer para a prova, escrita, né? Para escrita, sim, tem. Há ofertas para grupos específicos, havendo interesse e demanda, abre-se esses cursos específicos. Claro. E para fechar então esse primeiro bloco do programa, falando então de trajetória, de história do ensino de letras e de literatura aqui no Unifra, podemos falar em projetos aí, futuro dessa área aqui na instituição? Como é que estamos? A gente conversa bastante com a Prograde, com a própria reitoria, com a reitora, a questão de a gente alavancar projetos, tendo em vista, até retomando a fala do Federico, a questão do letramento, que é uma exigência maior hoje. A gente já não pode mais sustentar que basta ler e assinar, ou ler e escrever. É necessário saber refletir, é necessário argumentar, é necessário saber criticar. Então, é para além da superfície do texto. E este processo de letramento, ele envolve todas as áreas, não só a área de letras. Todas as áreas são responsáveis por essa leitura que é necessária na sua área, pensando academicamente. Mas não academicamente, a gente tem falado muito do letramento visual, do letramento, a questão da leitura de imagens. Se pudermos pensar por que acontece o que aconteceu com o caso das imagens no museu. Porque não há um letramento em relação a uma exposição, e para entender todo aquele processo daquela construção que uma curadoria fez e que tem toda uma trajetória de leitura, não é? E eu sei que a irmã tem muito interesse com a questão das artes, acredito que também ela possa... Bom, mas eu ainda queria recuperar aqui, nesta parte, você pergunta sobre projetos para o curso de letras. Penso que o maior projeto mesmo é uma boa formação de professores para a educação básica. Esse é o foco, esse é o verdadeiro objetivo de um curso de letras. E é preciso que isto se renove, tanto o sentido, o valor, a importância e a qualificação do professor de língua e literatura para a educação básica, e que eu digo nesse sentido, desde a alfabetização, né? Então, com o termo mais atual, letramento, mas esta alfabetização de compreender o que se escreve e o que se lê, até o aprofundamento da leitura, da escrita, a qualificação, como que essa autonomia que a criança deve ir aprendendo, de escrever história, de contar história, de gostar da história. Eu disse histórias, né? Quaisquer textos
que gostasse de escrever. Então, a professora ou o professor precisam estar muito bem capacitados, aí que eu volto à formação de professores, para conduzir esse aspecto que é altamente educativo da formação para leitura e escrita. Bom, mas vamos a um rápido intervalo e logo mais um outro bloco mais curto aqui no programa. Voltamos já já. Meu nome é Aline Fogaça, eu sou professora do curso de farmácia e hoje nós vamos falar sobre nutracêuticos, que é um assunto bastante atual e bastante polêmico. Nutracêuticos, essa palavra vem da união da palavra nutrição com farmacêutica, mas não existe ainda uma definição legal para este termo. Na verdade, nutracêuticos hoje são suplementos alimentares que nós encontramos em farmácias, em lojas, e eles são o ômega 3, os termogênicos, o whey protein. São todas essas substâncias que não são nem alimentos e nem medicamentos. O importante é quem pode orientar o uso correto desses produtos é o farmacêutico, porque eles podem ter alguns efeitos colaterais e algumas interações com medicamentos. Então, o mais importante é você buscar o auxílio de um farmacêutico para lhe orientar corretamente. Se você gostou, fique atento às dicas do curso de farmácia. Voltamos com Girando Letras e hoje nós temos então como convidado especial aqui no programa a irmã Irani Rúpulo, que é reitora do Centro Universitário Franciscano. E comigo também no estúdio, professora Najara Ferrari, que é coordenadora do curso de letras aqui da instituição. Nós estamos falando sobre letramento, sobre cultura de modo geral, porque o texto ele é muito mais amplo do que apenas a palavra, do que apenas o texto científico e acadêmico. Temos aí literatura de cordel, temos aí o folclore, né, em todas as suas expressões e nós estávamos aqui no intervalo refletindo um pouco sobre o rumo da conversa, não é? E a questão é a dificuldade, muitas vezes, de compreender os textos da vida para além, então, dessa palavra e conceber a arte também como uma forma de expressão, não é? Acho que a questão atual é essa, vem sendo essa, né? Acredito que sim. E até eu jogaria uma pergunta para a irmã Irani, porque ela é uma leitora muito interessada em poesia, não é? Ela tem um interesse muito grande em poesia. E junto com isso, outras artes. Eu gostaria de ouvi-la falar, porque quando eu a escuto, eu aprendo muito. Bem, a poesia pode dizer tudo. Através do poema você pode dizer muito. E por vezes até um poema pode não dizer nada, porque o poema está como uma expressão da alma, né, de quem o escreve, e se não acontecer a sintonia com quem o lê, né? Então ali é uma questão interessante, mas Najara, além da poesia, eu penso que a arte, quer dizer, a poesia é uma expressão da escrita. Nós no Brasil temos, e vocês sabem isso melhor do que eu, porque eu não sou da área específica de letras, mas eu quero dizer quantos poetas da melhor qualidade tivemos e temos. E também é bom lembrar que o próprio canto, a música popular brasileira, nos seus textos, nas suas expressões do cotidiano, não vamos separar. Isso faz parte também da escrita, né? Porque expressa o cotidiano, expressa as dificuldades, a vida de todo dia, as expectativas de superação de dificuldades, o amor, o desencontro, as coisas boas que acontecem, enfim, a alegria, né? Então, a música também é uma forma desta comunicação. E a literatura, nas suas diversas formas, pode ser no romance, na crônica, na forma como um conto também. Então, mas porque é importante, falávamos anteriormente, né? O que o autor escreve, mas como é que eu também sou leitor ou leitora?
posso ler de forma superficial ou ler fazendo interlocução com o autor. E a leitura superficial, ela agrega muito pouco ao leitor ou à leitora. Então, o que é importante nisto que eu vejo, não é preciso ler muito, mas ler bem. Ler com qualidade, ler em profundidade, buscar a empatia com o ambiente. Por isso até tem um aspecto interessante que por vezes o livro, para mim, na experiência que eu tenho, o livro é melhor que o filme. Porque no livro se trabalha a imaginação e o filme, por vezes, ele faz uma interpretação daquele texto que é a do diretor do filme. A imagem está definida. Está né? definido, está ali posto, qualificado, personifica o protagonista, os personagens, enfim. E nós, na imaginação, podemos ir muito além do que o filme, já com o personagem determinado, traz, né? E a palavra já diz, né? Imaginar, né? Tudo Sim. tem relação com a imagem. Então, a questão da leitura, ela é altamente, eu acho que ela é altamente criativa, criadora. Ela desenvolve. Ela como que desenrola o ser da pessoa. Porque ela, além de apreender o escrito, ela compreende e pode transformar e ir além até da própria escrita. E falando em compreender, não é? Quando nós também olhamos, eu sou uma pessoa incomodada com questões políticas. Eu não sou político partidário, mas eu me incomodo. E isso acho que se refere ao sentir-se no mundo. E sentir-se implica em contexto. E se você não olha ao redor, não lê ao redor, você não tem noção de contexto. Quando você olha o contexto, você também se lê melhor. Eu acho que falta um pouco, até eu comentava antes aqui, eu fui ter mais acesso a mim mesma, né? A essa questão de desenvolver as minhas potencialidades de leitura de mim e do mundo na faculdade. Eu acho que no colégio eu ainda estava num ritmo assim de vencer o conteúdo, acho que também faz parte de um amadurecimento. E quando a gente pensa assim, ó, o que é a capacidade de escolha do nosso povo, se ele não se lê e não sabe ler os contextos, não é verdade? Eu acho que falta um letramento, mas uma ampliação para muito além do letramento, não é? Que na cultura brasileira, acho que ainda estamos construindo Eu quero isso. trazer um outro ponto que talvez, não sei se é tão comum ou se é difícil. Eu quero dizer a leitura de espiritualidade. Porque uma questão é uma leitura do diário, a leitura diária de jornal, de uma revista, alguma coisa. Mas quando eu faço uma leitura de um tema de espiritualidade, esse tema de espiritualidade, ele me educa para a leitura. Porque ele me leva à compreensão, à meditação e à transposição do texto, que é o momento da reflexão mais profunda ou da contemplação. Então, a pessoa, talvez por falta de leitura aprofundada, talvez a aprendizagem para nós ela fique mais também no sentido muito superficial. E eu acredito muito que também a leitura reflexiva, e especialmente a leitura na espiritualidade, quando eu faço esses passos, eu me coloco no texto, eu compreendo o texto, eu supero o texto, eu releio o texto e eu rezo a partir do texto. Então eu chego a esse momento de interiorização, onde eu também me construo no texto e me reconstruo. Então a leitura ela não é simplesmente pegar um material e folhear páginas. Ela faz sentido quando ela também compreende e traz um significado de autoconhecimento, autocompreensão, de capacidade de interiorização e de harmonização pessoal. Até porque lermos um texto em épocas diferentes nos diz coisas diferentes, não é? Isso é perceptível, assim. Isso. Eu lembro que há pouco tempo eu li Graciliano Ramos, que eu tinha lido há muito tempo, li novamente Vidas Secas. Um livro muito forte, muito intenso, e lindíssimo. E eu li completamente diferente do que eu tinha lido há 20 anos passados. Então, a leitura também, ela faz diferença
no momento histórico, no momento pessoal, no momento de significado da vida, né? Eu estava viajando e me faltava um livro e eu olhei na livraria e disse, faz tempo que eu não leio. E era um livro bem acessível, comprei, depois claro que eu não o li todo na viagem, mas me fez retomar outros olhares, também de leitura da realidade do Brasil atual, quando se lê Vidas Secas, novamente, hoje, embora ele seja um livro de quase um século. Né? E esse entrelaçamento, não é, de vida, leitura, e aí a leitura, a irmã falou, filmes, livros, música, esse entrelaçamento da nossa vida, da vida da sociedade, a leitura de mundo, isso que nos capacita, isso que nos faz também diferentes em relação a não leitores, não é? A compreensão de nós mesmos também. E daí, eu acredito que aí a gente consiga fazer uma troca mais significativa. E quando a gente para e pensa no trânsito que as pessoas têm pela rede social e pela sua timeline, e não tanto pelas páginas, pelas linhas de um texto mais complexo, é um pouco preocupante, não é? Porque essa capacidade, ela se torna reduzida. Sim. Como lidar com isso, não é? Eu acho que é uma das missões, assim, do professor de letras hoje, né? Entre outras tantas, porque o curso forma professores para uma sociedade que está mudando, ela está com uma agilidade, com um crescente, né? E exigências muito rápidas, e até essa leitura rápida, ela precisa ser muito trabalhada para que ela não se torne algo vazio. Eu comentava antes com a irmã a questão do não se ouvir, não se ouve, não se dialoga e, portanto, não se reflete, não se argumenta. Eu acredito que passa por este momento que nós estamos vivendo, de tudo muito fast. Dominar a ferramenta e não saber o conteúdo, né? Muito frequente. Então, quem souber o conteúdo será rei, não é verdade? Bom, fica aí talvez uma ideia muito corrente, talvez alguns pensem que seja clichê, mas eu acho que estamos precisando voltar a essas raízes, assim, não é? Para conseguirmos fazer uma leitura, como disse a irmã, reflexiva, né? Um pouco mais interior, não é? Penso que quando, por exemplo, um cantor, ele se apropria do texto do poema, porque um canto é um poema, e ele o expressa. Ou quando um ator lê e se expressa sobre aquele texto, ou no teatro, no cinema, seja onde for. Quer dizer, esta apropriação do texto. Então, é ir além do que aquilo que está escrito. É justamente dar significado e transformá-lo em sentido, né, em sentimento, o que está escrito. Veja só, hoje falamos aqui sobre letras, dramaturgia, música, artes plásticas. Veja bem, né? Perpassa realmente todos os nossos as áreas da nossa vida, não é verdade? Bom, a conversa está boa, mas o programa tem que terminar. Nós temos um período aí curto, né? E o Girando Letras de hoje fica por aqui. Eu agradeço a presença da irmã Irani Rúpulo, professora Najara Ferrari, e o programa volta então na semana que vem. Até lá!